Glória a Deus. Todo mundo achou? Mateus 14, versículo 22. Irmã, estou tão feliz de te ver aqui, mas tu vem tão pouco. Esqueci o nome dela. Tá tudo bem lá, sua filha, seu esposo? Estou esperando você falar, ô pastora, é hoje. Quando você dá um toque, terça, quinta, tá bom? Vamos lá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por quê? Porque, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho, Senhor, em nome de Jesus. Ministra, Pai, os nossos corações. Começa a falar aí com o Espírito Santo. Você precisa que Ele fale com você nessa noite. Meu Deus, abre o nosso entendimento acerca da Tua palavra. Ministra a Tua palavra no nosso espírito. Senhor, abre o nosso entendimento. Ministra a Tua palavra no nosso coração. Tira a incredulidade, tira a dureza de coração. Tira as setas mentirosas da mente. Meu Deus e meu Pai, vem de encontro, Senhor, com aquilo que cada um precisa ouvir nessa noite. Espírito Santo, eu levo cativo em submissão a Ti, a minha vida, Senhor, a minha mente, o meu coração. Teu Espírito Santo tem liberdade aqui, Senhor, através da minha vida. O Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. Desde já toda atrapalhação, devagação da mente, nós amarramos e lançamos no abismo, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer obras de milagres. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda cura o cego, cura o surdo, levanta o paralítico, faz mudo falar e ressuscita os mortos. Eu creio que o Senhor não mudou. Eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra. Libera, Senhor, a Tua palavra rema sobre nós na autoridade do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14 e 15, o texto diz que o povo queria aclamar Jesus como rei nesse período, nesse momento. Porque o Senhor Jesus tinha feito um milagre de multiplicação. O Senhor Jesus tinha ensinado, a fama de Jesus já tinha percorrido sobre a terra. Então, o povo queria levantar Jesus como rei dos judeus, mas num reinado terreno. E Jesus veio para estabelecer um reino eterno e não um reino terreno e passageiro. Não era o momento ainda dele ser levantado rei. O reino eterno dele virá no milênio, amém?
E o reino eterno para nós já está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós há a porção do Espírito Santo de Deus, que é o penhor da volta de Cristo. Sabe o que é penhor? É assim, ó, você pega algo valioso, deixa na casa de penhora, pega um dinheiro emprestado, depois você vai lá, paga e resgata aquilo que você deixou lá. O penhor de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Nesse momento que Jesus tinha multiplicado os pães, os peixes, sabendo da intenção do coração dos homens, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração, o Senhor conhece pensamento, o Senhor conhece sentimento, o Senhor conhece a tua fala, se está de acordo com o que você sente ou não. O que ele faz? Ele se retira para orar e ele manda os discípulos para o outro lado do mar. Por que ele faz isso? Para preservar os discípulos. Porque os discípulos também queriam que o Senhor governasse. Entenda uma coisa. Se Jesus, sendo Deus, veio na terra como homem e sofreu tentações como homem, é isso que o texto mostra, não mostra? Operou-se o poder de Deus sobre ele, trazendo milagres, trazendo curas, trazendo multiplicação. Ele se retira para orar. Você acha mesmo que a tentação de Jesus foi só aquela relatada? Aquela que a gente sabe, irmão. Você acha que Satanás, ele para de tentar, ele te tenta uma vez só na vida? Sim. Perceba que o Senhor Jesus está constantemente em oração. Orar constantemente. Eu não sei porque está desligando, tá? Por que ele se retira para orar constantemente? Porque ele precisa estar dependente ali, meu irmão, do Espírito Santo e do Deus Pai. Ele está ali como homem, entregando a glória ao Senhor. A carne não pode ensoberbecer. Ele tem que estar ali buscando se fortalecer com o Senhor, porque ele sabe que a obra que Deus tem para ele é a obra de cruz. Preste atenção. O diabo fala para ele lá na tentação: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele sabia que não era para ele viver isso nesse tempo. Ele sabia o que ele tinha que padecer, ele sabia o que ele tinha que sofrer. E muitas vezes a gente, como servo de Deus, como crente, se acha super-homem e não consegue dobrar o joelho e dar glória ao Deus Pai. Não consegue mortificar a carne e pedir para o Espírito de Deus transformar o nosso coração. Não consegue entregar verdadeiramente a glória para Ele, a honra para Ele, e mortificar aquilo que é o orgulho, a soberba, a vaidade no nosso interior. Mas o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos com pele: vá para o outro lado. Para quê? Para que eles também não caíssem na tentação de querer proclamar como rei. Porque o propósito que ele tinha para os discípulos era diferente. E aí você lê no texto que em meio à travessia dos discípulos para o outro lado, o que acontece? Vem um vento muito forte e as águas se agitam. Nós estamos falando de homens que estavam acostumados a encarar a água, a encarar o perigo dos ventos e das ondas, porque eles eram o quê? Pescadores. Eles estavam acostumados a pescar de dia, a pescar de noite. Eles conheciam muito bem aquilo que eram as águas que eles estavam atravessando. Mas no meio de tudo aquilo, eles mesmo assim tiveram o quê? Medo. Então significa que era um vento e uma agitação das águas, que eles corriam um perigo ali do quê? De vida. Só que Jesus não mandou eles para a morte. Jesus falou para eles chegarem do outro. Jesus falou para você chegar do outro. Então por que você está com medo do vento
do mar agitado. Você acha mesmo que o Senhor não sabia que o vento ia bater e o mar se agitar? Ele sabia. Nós estamos falando de um Deus que estava presente, ensinando eles como homem e falando para eles que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles podiam dizer para este monte, passa daqui para colar, e o monte iria. Em outro tempo, Jesus estava dormindo no barco, a tempestade estava lá, e ele levanta e dá ordem aos ventos, ao mar, e tudo se acalma, e ele olha e fala a mesma frase que ele falou para Pedro: homem de pequena. Porque eles não usaram a autoridade que Deus já tinha dado para eles para pregar sobre os 70. A autoridade foi dada para pregar o evangelho, para curar enfermo, para expulsar demônio. Eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, eles já tinham visto ressurreição. Entenda, irmão, eles já sabiam o Deus a quem ele servia. Você já sabe o Deus a quem você serve. Não importa se o mar está agitado, não importa se o vento está açoitando o teu barco, saiba que o Senhor não te enviou para a morte, Ele te enviou para chegar do outro. Precisa exercitar a tua fé, meu irmão. Na quarta vigília da noite, o texto diz que ele se levanta e vai para o mar. Ele vai porque ele sabe. Jesus sabe quando o teu barco está querendo afundar. Jesus sabe quando o teu barco está sendo açoitado pelo vento. E lá em Marcos ele fala que a intenção de Jesus era para passar na frente do barco. Era para passar na frente do barco. Mesma passagem, mesmo texto. Ele queria estar na frente, conduzindo. Sabe qual é o problema, irmão? É que a gente não deixa nem Jesus passar na frente. A gente nem confia para dar ordem no vento do mar. A gente se atemoriza e fala que Deus esqueceu. Porque o Senhor me colocou nessa luta? Será que Ele não está vendo que é luta para a morte? Não, não é luta para a morte. Deus não te coloca em embate de morte. Deus te coloca em embate que vai te trazer estrutura, fortalecimento. Deus, quando te coloca no processo, Ele te coloca no processo para aumentar a tua fé. Irmão, como é que se vive cura? Primeiro precisa estar o quê? Como é que se vive a provisão de Deus? Precisa ter o quê primeiro? Você entende? Como é que se recebe aquilo que são os feitos do Senhor? Se não houver a necessidade antes. Você quer andar com Deus e quer ser teórico, irmão? Deus não te chamou para ser teórico. Quem é que pregou o evangelho para você que na tua vida vai estar tudo bem? Em todo o tempo. Na tua vida vai estar tudo bem porque o Senhor conduz. Por mais que o vento está açoitando, no final você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Mas isso não significa que quando o vento estiver açoitando, você não vai estar lá diante do Senhor buscando a Ele, irmão. Está na hora de operacionalizar a fé e a unção que Deus te deu. Enquanto você ficar no meio do barco, temendo o vento, temendo a tempestade, sendo jogado do lado para o outro. Meu irmão, quem é jogado de um lado para o outro é aquele que não tem convicção. Quem é jogado a qualquer vento de doutrina é aquele que não tem convicção. Quem fica buscando palavra de revelação é semelhante àquele que busca cartomante. É semelhante àquele que busca quem joga búzio. É semelhante àquele quem lê horóscopo. Você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. O Senhor fala contigo na tua casa. O Senhor fala contigo na palavra. O Senhor fala contigo na ministração. O Senhor fala contigo na adoração. E se necessário for, aí Ele levanta alguém para falar com você. Para com esse misticismo. Misticismo não tem nada a ver com o Senhor. O que tem a ver com o Senhor é poder de Deus. Mundo espiritual existe. Sim, existe.
Demônios existem, anjos existem. Pessoas malignas existem. Mas o Senhor te livre e te guarda de todas, em nome de Jesus. Mas se você não falar, se você não orar, se você não se relacionar, como fica, meu irmão? Preste atenção, quantas guerras você viveu e parecia que ia te consumir, e o dia que você resolveu começar a colocar suas mãos aos céus, dobrar seu joelho no chão e orar por aquela situação, a situação foi se acalmando. Quantas vezes você olhou e falou assim, oração não está dando muito certo, eu vou jejuar. E a situação se acalmou. Quantas vezes você foi reclamar no ouvido de alguém, alguém falou, vou orar e vou jejuar com você, e o negócio mudou. Ô irmão, o que está faltando é você colocar em prática aquilo que você já sabe. Pratica, irmão. Quando a gente fala, levanta um clamor na tua casa, é porque tem hora que você precisa clamar mesmo, tem momento que você precisa abrir a tua boca e gritar aos quatro cantos da terra, para que o mundo espiritual entenda o que você está falando. Quando você ora em espírito, só na sua mente, o Senhor ouve, mas os demônios ao teu redor não. Então demônio você expulsa, falando sai em nome de Jesus. E se eu não consigo, eu não posso abrir a boca e falar sai. Audível, gritado. Eu falo assim, ó. Mas eu falo e ele entende. O que não pode, irmão, é você continuar olhando e falando assim, o vento vem da natureza. O mar está agitado. Então Jesus sabe de tudo. Eu vou ficar aqui esperando ele fazer alguma coisa. Cruzar os teus braços e ficar olhando. Meu irmão, Jesus vem ao teu encontro, ele vem ao teu encontro. Ele vem te socorrer, ele vem te socorrer. Mas, irmão, não é para você ficar a vida inteira tratando a sua vida com ele da mesma maneira, duvidando da bondade, da fidelidade, da misericórdia dele só porque o vento está soprando aí, irmão. Se o inimigo não se levantar, ele não é inimigo, ele nunca vai deixar de fazer o papel dele até Jesus voltar. O diabo não vai deixar de ser diabo porque você está com medo. O diabo não vai deixar de fazer as obras malignas só porque você acha que você não sabe. Você sabendo ou não, ele está nem aí. Ele não tem misericórdia, ele não tem dó de você, ele não tem amor, ele não tem compaixão. Não são atributos que tem nele. Você quer saber demais? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mata os teus sonhos, rouba a tua casa, destrói tua família. Mas a partir de hoje você vai entender os posicionamentos que você tem que ter. E essa festa do inferno acabou na tua casa, em nome de Jesus. A gente precisa entender que o inimigo das nossas almas, ele não tira recesso. Ele não tira férias. Ele continua trabalhando. Mas saiba também que o Deus que te criou não guarda e nem não dorme e nem toscaneja. Ele permanece te guardando dia e noite. Aí você negligencia a tua vida espiritual. Quanto tempo faz que você não faz um jejum por você mesmo? Quanto tempo faz que você não se retira? Porque Jesus, sendo Jesus, se retirava sozinho para orar. Quanto tempo faz que você não consegue orar, irmão? Começa a orar. Ora andando, então. Quero ver você dormir dando passinho. Começa a caminhar na tua casa de um lado para o outro e vai orando. Senhor, Tu és o poderoso, o Senhor é exaltado entre as nações. Eu coloco a minha vida diante de Ti, tem misericórdia de mim. E vai andando e vai orando, eu quero ver você dormir. Irmão, não dá para continuar negligenciando a nossa vida e tratando do mesmo jeito. Deus operou milagres, Deus fez sinais, Deus fez prodígios. Eles já sabiam quem era o Messias, eles já sabiam o poder de Deus operando na vida deles. Mas eles continuavam acomodados, sentados e esperando que Deus viesse fazer.
fazer alguma coisa por eles. E Deus foi. Deus foi. Por volta de 3 horas, entre 3 e 6 horas da manhã, vendo Jesus que o vento açoitava o barco, sabendo do que estava se tratando, ele vai para passar na frente do barco. E quando ele chega lá, eles atemorizados, não conseguem discernir que é o Senhor. Não consegue discernir que é Deus. Não consegue discernir que é o Mestre. Quantas vezes você passa por lutas e você não consegue discernir que o Mestre está indo ao teu encontro? Quantas vezes você passa por situações em que você acha que Deus te abandonou e que te esqueceu, que Ele te largou para morrer, que você não vai suportar. Deus não dá tentação que você não possa suportar. Quantas vezes você abre a boca para reclamar do outro que não muda a atitude e você muda a sua reação, irmão? Muda a sua reação, muda a sua atitude. Muda o seu jeito de falar. Muda o seu jeito de receber, de sentir as coisas. Muda você, irmão. Muda você de acordo com a palavra que Deus te entrega em nome de Jesus. Para de achar que Deus está te mandando para a morte, para a destruição, para a assolação. Deus está te mostrando que no meio dessa agitação, Ele continua sendo Deus e Ele não perdeu o governo de nada. Deus, Ele vem andando sobre as águas, Ele não pede barquinho emprestado, porque a soberania dEle é sobre todas as coisas, inclusive sobre a lei da gravidade. A gente esquece que Ele é Deus. A gente quer colocar Deus na nossa caixinha de milagres e achar que Ele tem que fazer desse jeito, porque a gente aprendeu desse jeito. Ele é Deus, Ele é soberano. Se Ele quiser nessa noite ainda, Ele derrama óleo na tua cabeça, no teu lugar, fisicamente, sem ninguém botar a mão e sem ninguém pegar. Ele é Deus, irmão. Ah, mas Ele faz com propósito, é lógico. Ele é Deus. Quem não entende o propósito é você. E não é porque você não entende que deixa de ter propósito. Jesus, Ele vem de encontro, andando sobre as águas. Já operando ali o milagre. E os discípulos olham e falam, é fantasma. Quantas vezes o Senhor põe livramento, põe socorro na tua frente e você fica com medo de dar o passo? A solução de Deus, Ele enviou sobre a tua vida e porque você não reconheceu, você acha que não é de Deus, ou que não é solução, ou porque não foi do seu jeito, você não identifica que é o Senhor indo na tua direção para te livrar. A gente precisa entender que o medo, a luta, embriaga a gente, deixa a gente cego. Tira o nosso discernimento. Se os discípulos tivessem entendido que o Senhor falou, vai para o outro lado, que Ele quer o bem deles, que Ele não mente, e que quando Ele dá um objetivo, é para ser cumprido, quando o vento começasse, eles já falariam, em nome de Jesus, acalma o vento, cessa agora. Quantas lutas se prolongam na tua vida e você não enxerga? Quantas direções você recebe e só porque não é do jeito que você queria, você acha que não vem de Deus? Quantas vezes o Senhor está tratando você no meio da tempestade, no teu barquinho assolado, esperando de você uma atitude de fé, e você continua dormindo, paralisado, atemorizado,
com as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Ou você anda pela fé, ou você anda por vista. Todas as vezes que você andar por vista, por aquilo que você vê, o seu barquinho vai tomar surra do vento e do mar. Todas as vezes que você só conseguir andar pelo que você vê, você vai ter muito medo. Todas as vezes que o teu coração estiver confiando apenas naquilo que você vê, você não vai achar solução. A solução muitas vezes vai estar na tua frente. O socorro do Senhor vai estar na tua frente. E você não vai entender que é o Senhor. Ou você anda por fé, ou você anda por vista. Ou você confia no que Deus fala e nas direções que Ele te dá. Ou você confia no que os teus olhos veem e nas suas decisões tomadas. Ou você é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, e vai andar de acordo com aquilo que Ele tem para você. Ou você vai andar de acordo com aquilo que você acha que tem que fazer. Você precisa fazer uma escolha nessa noite. Confiar em Deus ou não confiar. Ou você confia plenamente naquilo que Ele te falou, independente do que acontece ao teu redor, ou você não confia. Confiar desconfiando não é confiar. Confiar achando que Deus te esqueceu não é desconfiar, não é confiar. Confiar duvidando da bondade de Deus, porque está acontecendo uma coisa que não é boa aos teus olhos, mas aos olhos de Deus é ótima, porque vai te fazer crescer, porque vai te fortalecer, porque vai te ensinar um pouquinho de guerra espiritual, que vai tirar o mimo da tua vida, que vai te forjar homens e mulheres de Deus. Só porque não é bom aos teus olhos, não significa que não é bom para você. Muitas vezes é igual remédio amargo. Você está lá passando mal do estômago, você toma um boldo e fica bom. Tem horas que a palavra ela vem amarga, mas ela produz um fruto bom. Um fruto de paz, um fruto de justiça, um fruto de conserto. Quantas vezes a gente olha para as coisas e fala, é fantasma, é o inimigo, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é meu filho. Não, irmão, é Deus trabalhando no teu interior. E sabe o que o Senhor tem para você nessa noite? Não temas. Tenha bom ânimo. É uma ordem direta. Tenha um ânimo bom. Sabe o que é ter um ânimo bom? É você olhar para a luta e falar, glória a Deus, porque nessa luta o Senhor está comigo e eu vou ter vitória. Ânimo bom é você olhar para a enfermidade e falar assim, glória a Deus, eu vou lá no médico porque hoje o Senhor quer salvar o povo lá naquele lugar. É você ter aquele professor na faculdade, na escola que te persegue e você levantar um clamor e falando, Senhor, converte esse homem, alcança com teu poder e traz salvação. É você ter um chefe que te persegue no teu trabalho e você declarar a salvação e a transformação do Senhor naquele ambiente. É você entender que você está ali para resplandecer a luz de Cristo. Para de olhar do jeito errado para a situação. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Eleonora H. Potter, ninguém nem conhece, né? Ela é escritora de um livro chamado Poliana. Tem Poliana e Poliana Moça. Nada tem a ver com a novela do SBT, tá? A novela foi baseada nisso. Mas ela é cristã. Poliana, na história original, era filha de um missionário do Evangelho. A família rejeitou a mãe dela porque a mãe dela se apaixonou por um missionário e foi para o campo fazer missão. E ela nasceu. No parto dela, a mãe faleceu. E ela viveu com o pai durante muitos anos. E o pai ensinou um jogo chamado jogo do contente. Estar contente, ser grato pelas coisas, princípio cristão. E certa vez, o pai faleceu e ela teve que morar com a sua tia Polly.
O nome dela era uma homenagem às duas irmãs, Paula e Ana. E aí ela pensa que ela vai morar num quarto bonito, que vai ter um retrato bonito, um quadro bonito, e a tia é amargurada. Sabe gente amargurada? Gente ingrata, que tem de tudo, mas é empurrada, cara fechada, só reclama. Essa era a tia Polly. E bota a menina no sótão. E a menina fica contente porque a cada vez que ela abre a janela, ela tem um quadro diferente para completar que Deus pintou. Irmã, a forma com que a menina reage diante das situações, a forma de caráter cristão que a menina reage diante das situações, começa a transformar a vida dos funcionários que trabalham na casa, começa a transformar a vida dos visitantes que ela visita enfermo, começa a transformar a vida da tia dela, começa a dar um novo propósito, essa tia muda de vida, essa tia casa, essa tia começa a viver em família e Deus traz vida e vida em abundância. Deus quer transformar o teu caráter, o teu jeito de enxergar, para trazer vida e vida em abundância em nome de Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Como você tem enxergado as coisas na tua vida? Tenha bom ânimo, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te livra. Mas Pedro vira e fala assim: se és tu, Senhor, fala para eu ir ter com você. O que Jesus falou? Vem. Meu irmão, aprende uma coisa. Você está pedindo para Deus uma coisa, Ele te fala, só vai. Pedro não ficou, eu ponho um pé com sapato ou sem sapato? Eu desço pela escada ou vou de cabeça? Eu desço num pote, eu vou... Ô, irmão, só vai. Para de complicar, irmão. Quem anda pela fé não complica, confia. É para descer? Tô descendo. É para andar? Tô andando. Deus já liberou a palavra sobre a tua vida. O problema é que você não confia na palavra que Deus liberou. Meu irmão, Deus criou céus e terra com palavra. Haja luz. Haja separação entre as águas. Frutificai, multiplicai. Tudo foi pela palavra. O verbo vivo se fez carne por amor a você. Tudo direcionado pela palavra. Ele já liberou a palavra sobre a tua vida. E você fica intelectualizando, endurecendo o teu coração e quer viver milagre. Se o Senhor falou, desce do barco. Desce do bendito do barco em nome de Jesus. A confiança não está no barco. O livramento não está no barco. O livramento está em Cristo Jesus. O livramento está no verbo encarnado. O que traz a existência é o Cristo vivo. Se Ele falou, vai. Coloca os teus olhos em Jesus. Confia na palavra e vai em nome de Jesus. E quando Pedro teve com os olhos em Jesus, crendo no que Ele falou, ele andou sobre as águas. A partir do momento que Pedro foi olhar para o vento, Pedro foi olhar para o mar, Pedro foi olhar para o lado, a fé dele, esvaziou. Acabou a fé. Ou os teus olhos estão em Cristo e da palavra que Ele te dá, ou os teus olhos estão na circunstância, ou os teus olhos estão em tudo quanto é coisa que você aprendeu nessa terra, esvaziando a tua fé e te impedindo de viver milagres. Estava tudo indo bem. Quantos aqui nessa igreja não começaram com os olhos em Cristo, ouvindo direção, ouvindo pregação, caminhando, vivendo transformação, quando tirou o olho de Cristo e começou a idolatrar homem, tirou o olho de Cristo e começou a endeusar outras pessoas, outras situações. Meu irmão, não adianta. Estava falando com a Gabriela quarta-feira.
rodou e foi parar no mesmo lugar que Deus mandou ela ir, cara. Não tem jeito. Era para ter ido lá no começo, mas não foi. Não foi por quê? Porque ficou endurecida com orgulho. Rodou, chorou, rodou. E foi para onde? No mesmo lugar. Para de ficar atrasando o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Deus tem coisas grandiosas, maravilhosas para fazer em você e através de você, mas você atrapalha o processo de Deus. Para de atrapalhar o processo de Deus na tua vida em nome de Jesus. Está olhando para o que não tem que olhar, está ouvindo o que não tem que ouvir. Eu não tenho tempo, nunca tem tempo de ouvir uma ministração, nunca tem tempo de ouvir um versículo, nunca tem tempo de dobrar o joelho no chão, mas nessa porcaria desse grupo de família, com fofoca você tem tempo. Faz um jejum dessa família, irmão. Tem horas que você precisa dar um tempo, sabia? Você precisa dar um tempo de você mesmo. Tem gente que se contamina consigo mesmo. É tanto pensamento maligno dentro de si, é tanto achismo. Tenha coragem de sair desse barco, de sair desse lugar de conforto, de romper, de crescer em nome de Jesus. Tenha coragem de andar com aquele que é soberano, com aquele que é poderoso, com aquele que é supridor, com aquele que é a cura, com aquele que é a fonte de toda a vida em nome de Jesus. Quando a gente fala romper com a família, não é ficar em inimizade. Eu estou falando daquelas pessoas que gostam de ficar fofocando, maledicendo, inflamando-se mutuamente. Amém? É disso que eu estou falando, entenda. Não é motivo para ninguém chegar e falar assim, não, pastora, Jesus confirmou no meu coração que eu tenho que me separar. Não! Não foi isso que eu falei, não manipula. Já peguei cada uma que vocês não têm noção. Tenha a ousadia que Pedro teve. Tenha a coragem que Pedro teve de começar a viver milagres em nome de Jesus. Quem estava no barco, viveu milagre? Viveu. Mas não viveu a experiência de andar sobre as águas. Tem experiência que Deus deixou só para você viver. O encontro com os discípulos foi num barco no meio da tempestade. Mas o encontro com Pedro foi sobre as águas. O encontro que Deus tem com você é para viver o sobrenatural, irmão. É para andar sobre as águas em nome de Jesus. Enquanto Jesus, ele não entra no barco, e outra coisa, aprenda a quebrar limites. Tem gente que não consegue quebrar limite. 6 horas da noite eu tenho que dormir. Meu irmão, vai dormir meia-noite, hora, 2 horas. Não, mas é que eu tenho que levantar cedo. Amém. Vai dormir meia-noite e ora 2 horas. Ora. Busque ao Senhor. Quebre limite. Não, mas eu não vou na vigília porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Nunca foi trabalhar depois de uma balada? Nunca puxou 2 empregos? Ah, é sério, irmão? Fala sério. Até onde você vai com esse limite? Não, eu já orei meu capítulo de hoje. Meu irmão, se tiver que pegar a Bíblia mais 3 vezes durante o dia e ler, leia. Até Deus falar com você. Enquanto Deus não falar com você, não abra mão de ler a Bíblia em nome de Jesus. Ah, não, eu fui na igreja na quarta, não preciso ir na sexta. Meu irmão, você precisa ir na quarta, você precisa ir na sexta, você precisa ir no domingo. Porque 3 cultos na semana ainda é pouco. É pouco, irmão. É pouco para te sustentar, é pouco para te fortalecer. Você acha que você está vindo na igreja para fazer favor para mim? Irmão, você está vindo na igreja para buscar ao Senhor e cultuar o teu Deus. Se não é esse o propósito, não tem sentido. Independente se você trabalha para o Senhor ou não, não tem sentido. É por isso que vive tanta assolação na mente. Por quê? Porque a mente está assim, eu tenho. Meu irmão, você não tem prazer em conversar com Deus, mas tem o prazer de sentar com um amigo, com uma amiga, ficar gargalhando, falando asneira, e não tem o prazer de conversar com o teu Criador.
Você tem o prazer de abrir tua vida para quem não tem poder nenhum de transformar nada. Diz que vai orar, não ora nem por ela. Ai, amiga, vou orar por você. Mentira! Porque se orasse pela casa dela, a casa dela não estava destruída. Aprende a reconhecer fruto. Árvore se conhece pelo fruto. O tesouro da tua casa, o tesouro do teu coração tem que estar nos pés do Senhor, irmão. Não pode estar na mão de qualquer um. Aprenda que tem gente que é comprometida e tem gente que não é comprometida, só aparece. Tem gente que é frigueira e não tem fruto, só tem folha. Aprenda a reconhecer fruto em nome de Jesus. Tenha ousadia de ser o agente transformador na tua casa e na tua família. Tenha ousadia de romper e viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Tenha ousadia de se manter constante na presença do Senhor. Eu oro hoje e eu oro amanhã também. Eu leio a Bíblia hoje, eu leio a Bíblia amanhã também. Eu adoro ao Senhor hoje, eu adoro ao Senhor também. Eu vou no culto na quarta, eu vou no culto na sexta, eu sou jovem, venho no sábado, eu venho no domingo também. Porque eu vou para adorar ao Senhor. Eu vou entregar minha vida como oferta a Deus. E eu vou ser constante, permanecendo na presença de Deus. Ah, se Ele não fizer milagre, Ele continua sendo Deus. Tem que fazer igual Esther. Se perecer, pereci, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Precisa aprender a permanecer. Permanecer onde Deus te colocou. Permanecendo. Gente, tem gente que você dá uma apertadinha, a pessoa já, ai, aquilo já não serve mais para mim, eu vou para outro lugar. Vai. Se quiser ir com Deus, vai com Deus. Se quiser sem Ele, também é problema seu. Gente, não existe. Não existe. Se você entra numa igreja, sai da igreja, ninguém nem sabe que você existe. Você está indo lá fazer o quê? Cultuar a Deus, é. Mas você não está sendo igreja. Meu irmão, tem que pegar no pé mesmo. Tem que frutificar. Tem que corrigir. Exortai-vos mutuamente uns aos outros. Se você, como diácono, como presbítero, como pastor da igreja, exortasse o teu irmão, não sobrava toda hora para a pastora Gisele ser a única que exorta. Porque a Bíblia diz, exortai-vos mutuamente. Então, se o Andrei vê a Alana fazendo uma coisa errada, ele fala assim, com todo respeito, tia Alana, a Bíblia diz isso. Esse aqui é o correto. Ah, mas a Alana é oficial, a Alana é líder da dança, mas a pastora tá vendo. Não interessa. Se você tá vendo, você fala assim, ó, a Bíblia diz isso, tia, isso aqui tá errado. Por isso, por isso, por isso. É assim que funciona. Tem que alertar o irmão antes que o irmão vá para os quintos dos infernos. Ai, mas a salvação não é pela graça, é pela graça. Mas tem gente que foi salvo e não quer viver na graça, quer viver na prática do pecado. Se vive na prática do pecado, não está salvo, não está na graça. Porque quem anda na graça quer viver para a glória de Deus. Sabe o que Provérbios fala? Vou dar um spoiler do livro que a gente está lendo. Não exorte soberbo. Por quê? Porque ele vai endurecer o coração, ele vai falar mal de você. Ele vai te odiar. Exorte humilde. Porque ele vai frutificar. Tem gente que tem um coração tão embrutecido. Ó, meu irmão, eu já vivi tanta gente me pirraçando, querendo me matar na unha, que eu já aprendi como é que lida com essas pessoas. Eu já sei o meu posicionamento. Eu já sei o meu lugar. Quem tem que descobrir são as pessoas. As pessoas precisam entender aquilo que Deus está fazendo. Obedecer a Deus é bênção para a tua vida. Obedecer os ensinamentos do Senhor é bênção para a tua vida. Olhar e permanecer olhando para o Senhor, dentro daquilo que Ele te deu como direção, a despeito do que está acontecendo ao teu redor, é bênção para a tua vida. A partir do momento que o teu foco muda, que o teu olhar muda, que o teu sentimento muda, e para com essa mania de, ai, que a pastora fala de indireta. Não é indireta, não, é palavra de Deus para te corrigir. Você quer o quê? Que o Espírito Santo desça na terra e fale que você é assim cara a cara?
E não começa a pensar muita besteira, não, que daqui a pouco ele vai falando para eu ir te corrigir. Não, não quero, eu quero continuar no foco da palavra. Presta atenção. Seu foco tem que ser com o Senhor. Você está olhando para o Senhor, o vento está acontecendo, seu foco está com o Senhor, você está permanente ali com o Senhor, você vai continuar andando sobre as águas. Se você tirar esses olhos, você vai afundar. E quando você afundar, você ainda tem a liberdade de dizer: salva-me, Senhor. Porque a salvação é para você desfrutar nessa terra, é para ser salvo dos seus pensamentos, é para ser salvo dos seus sentimentos, é para ser salvo do poder do inferno, é para ser salvo do pecado, é para ser salvo, irmão, é para ser salvo da escassez, é para você ser salvo em nome de Jesus. Quando a luta vem, que a situação vem, que eu estou afundando, eu vou ficar aqui no meu orgulho afundando? Não, eu vou gritar ao Senhor e falar: socorro, meu Senhor, porque Ele é socorro bem presente em tempo de angústia, diz o salmista. Deus não chamou ninguém para perecer no mar, Deus chamou para andar sobre as águas, Deus chamou para... Sabe o que Isaías fala? O ouvido do Senhor não está gravado que não possa te ouvir, e nem a mão do Senhor remissa que não possa te socorrer. Ele vai te socorrer, Ele vai ouvir o teu clamor, mas você precisa pedir. Pedi, pedi, dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Deus tem porta para você entrar nessa noite que você ainda não entrou. Tem milagre para você viver que você ainda não viveu. Tem poder de Deus derramado sobre a tua vida que você ainda não usou. Use em nome de Jesus. Se todo mundo quiser ficar no barco e Deus está te chamando, sai do barco. Isso não tem a ver com trocar de marido, com sair de igreja, pelo amor de Deus. Está falando de viver o sobrenatural. Todo mundo está recebendo a mesma palavra, amém? Quem quiser ficar no barco, que fique. Mas se Deus está falando para você, vem, vai você. Todo mundo viveu um milagre, mas experiência diferente só Pedro. Jesus segura Pedro pela mão e ele entra no barco. O texto diz que quando ele bota o pé no barco, o vento e o mar cessa. A presença de Jesus dentro do teu barco vai cessar o vento e o mar. Enquanto o teu barco estiver sem Jesus, ele é açoitado. Enquanto você não vai buscar o socorro com Jesus, você não vive milagre. Enquanto você olha ao teu redor, você não vive o sobrenatural. Enquanto você não voltar para esse barco junto com Jesus, o vento e o mar não param de soprar. Porque não é porque Pedro está andando sobre as águas e vivendo o milagre dele sobrenatural que o vento e o mar deixou de açoitar o barco. Que os discípulos deixaram de ter medo. Eles mesmos testemunhando o milagre, eles podiam ter falado: Senhor, eu também quero ir, deixa eu ir com o Senhor. O que impedia eles de falar assim: deixa eu ter com o Senhor também? Deixa eu viver esse milagre também. Deixa eu viver essa maravilha também. Aquele que é ousado vive aquilo que ninguém nunca viveu. Aquele que é ousado vive o sobrenatural de Deus. Milagre todo mundo vai viver. Como você quer viver o teu milagre? Ande com Jesus dentro e fora do barco. Fora do barco você tem salvação com Jesus. Dentro do barco você também tem salvação com Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.